Se você foi vítima de algum golpe realizado por Pix, se alguém invadiu o teu celular, entrou no seu banco, realizou empréstimo, pagou contas e desviou um dinheiro seu, fica nesse vídeo que eu vou te falar do mais recente julgamento que o STJ ele fez sobre esses casos. Olá, meu nome é Leandro Provenzano, eu sou advogado aqui do canal Explicando Direito, o canal que traz diversas notícias e dicas do mundo jurídico que você pode aí se beneficiar e também com essas dicas você pode lutar pelo seu direito sempre que ele for desrespeitado. Seja por uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, aqui no canal eu sempre vou te dar as dicas e como que você faz para reunir provas para ter mais chance de ganhar um processo judicial e muitas vezes até mesmo receber uma indenização pelos danos morais sofridos. E hoje eu vou trazer aqui um recente julgamento do STJ que definiu que o banco ele tem uma responsabilidade toda vez que houver uma transação atípica na conta corrente daquela pessoa que foi vítima de um golpe Pix. Isso porque recentemente o STJ ele acabou definindo alguns temas em relação a fraudes que estão sendo praticadas por estelionatários ou até mesmo por algumas pessoas que simplesmente vivem dessa prática de golpe. Então, o STJ ele acabou atribuindo a responsabilidade do banco, responsabilidade do cliente e qual que é o limite de cada uma delas. Então, se o banco ele tem esse acesso facilitado por outros meios que não seja o presencial, eu consigo acessar a internet banking pelo meu computador, eu consigo acessar pelo meu celular, então ele também deve me oferecer uma segurança mínima para que eu faça isso sem risco. E toda vez que tem um golpe, toda vez que algum consumidor ele é prejudicado, ele pode ter o direito a reivindicar essa indenização ou até mesmo ressarcimento de tudo que foi desviado ali da sua conta corrente. E o STJ, basicamente, ele definiu que os bancos têm o dever de identificar e impedir transações que destoam do perfil do cliente. E o que, que ele quer dizer isso? A jurisprudência já vinha utilizando o termo transações atípicas. Então, o que, que significa isso? Se eu tenho lá a minha conta bancária e eu movimento todo mês uns R$ 2.000 no máximo, eu faço Pix de no máximo R$ 500, pago ali as minhas contas. Então, essa é a minha transação típica. A partir do momento em que um novo dispositivo acessa a minha conta, aumenta meu limite de cheque especial, contrata um empréstimo e faz pagamentos acima do que é habitualmente praticado por mim, deve acender um alerta no sistema de segurança dos bancos que está acontecendo ali uma transação atípica, esse termo que já era utilizado pela jurisprudência e que o STJ agora colocou como transações que destoam do perfil daquele cliente bancário. Então, nesse caso, o STJ acabou falando que é uma obrigação do banco sempre ter um alerta toda vez que houver uma transação atípica, aquela transação que não é habitual de acontecer com aquele cliente. E nisso, o banco tem uma série de dispositivos que ele pode usar realmente para verificar se aquela pessoa é ou não o titular da conta. O meu banco, por exemplo, toda vez que tem uma transação um pouco diferente, ele pede para eu confirmar, além da senha numérica, com uma biometria facial. Então ele pega ali, eu posiciono o celular na frente do meu rosto e ele pede para eu fazer movimentos para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, e ali ele confirma, ele tem uma segunda autenticação para garantir que realmente sou eu o titular da conta que estou fazendo aquela transação bancária que ela é classificada ali pelo meu banco como atípica. Então, normalmente eu tenho que fazer um Pix num domingo, num valor mais elevado, igual semana passada que eu fui comprar um óculos, um valor acima do que eu habitualmente pago por algumas coisas, e como era um domingo, depois das 6, acionou esse alerta do meu banco, então eu tive que confirmar com essa biometria facial, que normalmente ele não pede para eu fazer. Mas como ele verificou que era uma transação atípica, ele pediu essa segunda confirmação. Então, esse é um dos exemplos de sistema de segurança que o banco pode ter para rechaçar essa transação atípica, para obstruir essa movimentação que está sendo feita ali no perfil daquele cliente e que pode ser uma fraude praticada por terceiros. Então, os bancos eles têm sim como fazer essa verificação, acionar esse alerta e também fazer com que o consumidor não tenha o seu prejuízo aumentado por conta de alguns detalhes que não foram observados pelos bancos. E no caso específico ali que o STJ julgou, eles até modificaram uma decisão do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal. Então, o que aconteceu no caso é que o consumidor perdeu o processo até o segundo grau, então ele teve o processo que foi julgado pelo juiz e depois foi para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e lá o tribunal decidiu que o consumidor não ia ganhar a ação, que ele não tinha direito à reparação de danos materiais e morais pelo banco, porque ele teria dado acesso a um terceiro ter ali acesso à sua conta bancária e poder fazer a movimentação que foi feita. Porém, lá no terceiro grau, no recurso no STJ, o STJ decidiu que o banco não adotou aqueles critérios de segurança necessários que pudesse evitar esse tipo de golpe. Então, o STJ atribuiu a responsabilidade para esse banco indenizar o consumidor pelos transtornos materiais, né, financeiros que ele sofreu e também os danos morais. Então, nesse caso, o STJ falou que era responsabilidade do banco ter um sistema de verificação que pudesse ali impedir com que os bandidos tivessem feito esse desvio de dinheiro num valor muito maior do que aquele cliente ele costumava fazer naquela agência bancária, naquele dispositivo. Então, esse alerta deve sempre ser acionado para o banco toda vez que houver habilitação de um novo dispositivo acessando a conta e principalmente quando esse novo dispositivo ele aumenta um limite ou paga contas que não são habituais daquele cliente. E aí, nesse caso em questão, o que os ministros até utilizaram como parâmetro para dar esse julgamento é que os bandidos eles acabaram pagando títulos IPVA, IPTU de outros estados, além de aumentar a margem daquele cliente para cheque especial e também contrataram um empréstimo. Então veja você, e que são vários fatores ali que indicaram para os ministros que o banco teria sim que ser responsabilizado por isso. Primeiro, houve acesso por um novo dispositivo dessa conta, um dispositivo novo. E esse dispositivo novo fez pagamento de títulos de estado diverso do cliente. Outra coisa, esse dispositivo novo aumentou o limite do cheque especial e ainda contratou um empréstimo. Então veja você, 4 alertas poderiam ter sido acionados para esse banco impedir com que essa prática delituosa fosse cometida por bandidos. Só que o banco, ao invés de fazer isso, ao invés de ter esse sistema de segurança, ele acabou compensando todos esses empréstimos, todos esses pagamentos, prejudicando então o consumidor. E aí o STJ decidiu. É responsabilidade do banco que não tem um sistema de segurança, que tenha esses alertas, indenizar o cliente por todo o prejuízo que o cliente sofreu. Que pode ser um prejuízo material, um prejuízo financeiro, referente aos pagamentos, ao dinheiro que saiu da conta, cheque especial que eles entraram, empréstimos que foram realizados, e um transtorno moral também pode ser passível de uma indenização pelos danos morais. Então, ali, além do prejuízo financeiro, esse consumidor pode ser ressarcido também com esse dano moral que ele sofreu. E também para fundamentar esse caso, o STJ ele decidiu que se o banco ele tem ali facilitado o seu lucro, ele aumenta o seu lucro por meio desses acessos fáceis de contratação pelo celular, pelo internet banking, então ele consegue vender muito mais, ele pode ter muito mais lucro, ele também deve ser responsabilizado sempre que esse acesso fácil também prejudicar terceiro. Então o banco deve também investir no sistema de segurança e isso foi utilizado para fundamentar essa decisão pelos ministros do STJ, que eu julgo uma decisão muito correta. Por quê? Porque o banco ele tem condições de evitar com que o dano seja agravado. Então, nesse caso que eu dei o exemplo, houve uma habilitação de um novo dispositivo e a partir dessa habilitação nova foram feitas várias outras movimentações bancárias que eram atípicas. Então, a partir da segunda ali, no mínimo, já deveria ter acionado um alerta para o banco, ele ter bloqueado a conta ou até mesmo suspendido a conta até uma verificação se realmente era o titular da conta que estava fazendo aquela movimentação financeira toda. Então, ao não ter isso aí, o banco acaba correndo o risco de ser responsabilizado judicialmente. E lógico, não são todos os tribunais que estão agindo desse jeito. Aqui no escritório, por exemplo, nós já ganhamos ações dessa, nós já perdemos ações dessa. Então é importante você saber que não é porque tem um julgado do STJ que todos os outros tribunais vão obedecer religiosamente esse entendimento. Como eu te disse, aqui no escritório já ganhamos e já perdemos causas bem parecidas com essas aí. Então, fica aí o meu alerta, não é porque um ganhou que o outro vai ganhar, sempre há um risco de entrar com processo. Então, a gente tem ações parecidas onde já clientes ganharam, outros perderam. Então, isso aí é mais uma orientação para você saber que é o seu direito, que você pode sim reivindicar o seu direito e você tem chance sim de ganhar
caso você tenha um conjunto probatório muito bom e que o banco também tenha sido omisso, igual nesse exemplo que eu te falei. Esse é um tema bastante comum, tenho certeza, eu já tratei dele aqui no canal e eu tenho certeza que vou tratar ainda futuramente, porque desde a pandemia houve essa migração, as pessoas, os bandidos que assaltavam na rua, mão armada, acabaram migrando para fazer isso de forma eletrônica. Então, é um tipo de problema que a gente enfrenta hoje que tende a aumentar com o passar do tempo. Então fica aí o meu alerta, guarde sempre provas de tudo que foi feito, tire o extrato, todas as comunicações, tente gravar, manda por e-mail, WhatsApp, tente registrar tudo que você faz sempre que você tiver algum tipo de direito ali desobedecido, desrespeitado. Nesse caso, por exemplo, você deve imediatamente avisar o seu banco de que está acontecendo um acesso estranho da sua conta para que o banco tome as atitudes cabíveis, tá? Então, eu tenho certeza que esse tema vai voltar aqui para o canal e eu peço para que você deixe aqui no comentário se você já teve um problema como esse ou se algum amigo teu teve e como é que isso aí acabou. Se ele conseguiu receber de volta, se não conseguiu, se ele entrou com processo, se não entrou com processo e como é que foi isso aí. Agora, se você quiser me mandar uma mensagem direta ou até mesmo me mandar uma sugestão de um outro tema para eu trazer aqui para esse nosso bate-papo, eu peço para que você faça isso por meio das outras redes sociais que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações para você receber sempre em primeira mão toda vez que eu tiver uma dica importante ou um novo vídeo trazendo aqui um direito que você pode ter e que você às vezes não sabe. E aí eu peço para você também, além de curtir, compartilhar esse vídeo com aquele amigo que você sabe que já teve um problema como esse ou que está atravessando um problema nesse exato momento, porque esse vídeo pode ser de grande ajuda para essa pessoa. Beleza? Grande abraço!